Abençoados, como estamos? Há tempos, né? Principalmente aqueles que congregam comigo, né? Quanto tempo, e realmente sentimos a falta um do outro, a comunhão natural. Mas esse tempo é um tempo onde nós temos que julgar. A palavra diz, julgai todas as coisas, reter o que é bom. Então nós temos que reter o que é bom disso, que é o quê? O nosso espírito, a nossa mente, porque a tua mente é o teu espírito. E na mente, no espírito, pensamos um ao outro e estamos em comunhão. E é uma comunhão gostosa, porque ela vem de Deus e sentimos a falta um do outro e comunicamos através da palavra, porque nós da graça temos o mesmo parecer, o mesmo falar, o mesmo agir, está conosco. E eu glorifico a Deus por estar aqui, os demais que não congregam ainda conosco, eu saúdo também, porque eu creio que é um momento de muita experiência nessa pandemia. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Julga isso, retê o que é bom disso. Isso não vai te matar, não vai te deixar desnorteado, não. Isso é para pegarmos as palavras ouvidas com mais firmeza e delas não desviamos. Você é um abençoado, curado e sarado pela chaga de Cristo. E eu estou aqui para alimentá-los mais uma vez, porque me considero, da parte de Deus, um ministro, um pastor, um apóstolo dessa graça, aonde estamos alinhando a igreja com o Senhor, porque passamos 2000 anos de apostasia desde a morte de Paulo, né? Ele diz, olha, quanto à minha partida, entrará entre vós lobos vorazes que não pouparão a igreja. Aí vieram com a apostasia, um evangelho que não é o evangelho dele para nós os gentios, e fizeram o que fizeram. Hoje nós vimos uma igreja totalmente descontextualizada da palavra. Ela está vivendo mais a lei do que a graça, e nós sabemos que isso não é bom. E eu quero basear minha pregação pelo profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 17. Isaías era um profeta da graça, ele que mais profetizou para essa graça, e em Paulo, você vê nas 14 epístolas dele, ele exaltando muito o profeta Isaías, porque ele visionou o que nós estamos passando. Certo que o ministério profético acabou, porque Jesus de Nazaré diz lá em Lucas 16:16, confira isso, abençoados, que eu estou pregando, julga isso. Lucas 16:16, vem ali Jesus de Nazaré dizendo, a lei e os profetas vigoraram até João, que é o João Batista, Foi até João, vigorou, quer dizer, ela teve o seu vigor e o seu valor até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino, que é o Evangelho de Cristo, que é a graça de Deus. Então, profeta Isaías, Abacuques e outros mais, Ageu, todos eles tiveram o seu fim da sua palavra profética em João, que culminou em Cristo, onde ele diz, Mateus 5:17, discutindo ali com os fariseus, saduceus, herodianos, ele diz, não penseis que vim revogar a lei, não, eu vim cumprir a lei e os profetas, cumpriu tudo em Cristo. Então, aqueles profetas, como a gente ouve, comumente no meio da igreja, na televisão, aqueles pastores entusiasmados, fora de contexto, eles dizem, assim diz o Senhor,
eis que farei grande obra, eis que estou fazendo isso, isso e aquilo, e outros dizendo, estou profetizando prosperidade para o Brasil, estou profetizando. Você não tem que profetizar mais nada, porque o fim da lei é Cristo, encerrou. A lei e os profetas vigoraram até João. Desse tempo para aqui agora é o Evangelho. Assim é, abençoado. E nós vimos aqui o profeta Isaías dizendo uma palavra tremenda que é o nosso tema de hoje, que ele diz, toda arma forjada contra ti não prosperará. Então esse é o título da nossa pregação, toda arma forjada contra ti não prosperará. Isso era visionário, era para o tempo de hoje. E nós estamos vendo armas forjadas. O que é ser forjado? O que é forjado? Sinônimo quer dizer que não é autêntico, adulterado, falsificado, fingido, duvidoso. Isso que é forjado, é algo que foi forjado, que foi mudado, né? Aquela testemunha lá foi forjada, aquela situação ali daquele crime, mexeram, forjaram aquilo. Então, aí Isaías vem dizendo, toda arma forjada contra ti não prosperará. Então, há muitas armas, e nós viemos de uma de 2000 anos, que é chamado apostasia, depois da morte de Paulo, né? Aí não se pregou mais o que Paulo pregava, e mais ou menos 2000 anos aí a apostasia vigorou, aonde nós vimos a igreja recebendo algo forjado, não autêntico, porque não visionaram Paulo como instrutor, como um apóstolo único dos gentios, mas misturaram ali Pedro, João, Tiago, Judas, fizeram uma mistura, e essa mistura forjou, né, o evangelho, dizendo que ele é de Deus e ele não é. Então o povo não sabe manejar mais a espada do Espírito, porque estão vivendo na carne. E Paulo diz aqui, em 2 Coríntios 10:4, ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais. E o povo está vivendo usando as armas carnais, aonde Isaías já profetizava que toda arma forjada contra ti não prosperará. E acabou o prosperar dessas armas forjadas, carnais, quando o edificador se estabeleceu, cumpriu-se a apostasia, porque o que é apostatar? Desviar o povo da fé de Paulo, a fé paulina, que é a fé em Cristo, né? E nós precisamos de saber disso para começar a ter um novo andar, um novo caminhar, ouvindo essa graça de Deus, as insondáveis riquezas de Cristo trazidas pelo apóstolo Paulo, apóstolo do gentio. Então ele diz aqui, Isaías profetizando para os dias de hoje, toda arma forjada contra ti não prosperará. E realmente acaba a prosperidade deles há 40 anos atrás, mais ou menos, quando o edificador, o outro, apareceu trazendo um evangelho que bíblico estava, mas sem defini-lo, trazendo as 14 epístolas de Paulo. E quando ele trouxe isso, aí iluminou os olhos do entendimento de milhares de pessoas pelo mundo, inclusive eu, que após a morte de José Luiz, que foi o edificador, brotou no meu coração o apostolado dessa graça para darmos continuidade, porque lá em 1 Coríntios 3:10, vem Paulo dizendo, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento, outro edifica. Então Paulo lança o fundamento, e o fundamento é quem? Cristo. E aí ele diz, o outro vai edificar sobre esse fundamento, né, que veio o edificador. Depois ele diz,
Agora, cada um veja como edifica sobre esse fundamento. Então, há 3 etapas da graça de Deus que nós precisamos de conhecer para anular as armas que foram forjadas contra nós. Uma doutrina que não é para os gentios e caiu para os gentios e é chamado pelo apóstolo fermento, estragou tudo. Hoje nós vimos um povo perdido completamente, sendo levado por todo e qualquer vento de doutrina. Fala que tem alguém ali abençoando, profetizando, vai aquele povo para lá. Agora é do lado de cá, vai esse povo do lado de cá. Não, agora é lá no norte. Vai lá para o norte, para o oeste. Olha, o povo está sendo conduzido por vento de doutrinas. Por quê? Porque a arma forjada contra eles prosperou, mas a palavra profética diz que não prosperará. Então veio a palavra da verdade, o evangelho de Cristo, cumprindo a apostasia, se manifestou pela segunda vez Cristo na terra, anunciando o evangelho de Paulo, como está escrito lá em Romanos 2, E Paulo diz em 2 Coríntios 10, 4, ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais. E nós tivemos um tempo da apostasia usando as armas carnais. Como? Indo para Deus. É lógico, tudo o alvo é Cristo, o alvo é Deus. Então, sempre usando formas de dizer que eu estou na presença de Deus, que Deus está me abençoando. Isso é arma forjada. Isso não é autêntico, isso não é verdadeiro depois da cruz. Depois da cruz é outra história. Depois da cruz é o que Paulo diz em 1 Coríntios 3,16. Ou não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita, não visita. E nós vemos uma arma forjada muito forte. Os pastores, apóstolos, missionários, os falsos mestres, tudo vem dizendo: Senhor, vai na casa de fulano, visita. Senhor, visita aquele teu filho lá no hospital, visita lá no presídio. Olha, isso é arma forjada contra nós. Isso não é verdadeiro, isso não é autêntico, isso é falso. Porque 1 Coríntios 3,16 diz que ele habita em mim, o Espírito habita em mim. Habitar quer dizer o quê? Não vai embora mais, é a casa dele. E nós somos feitos pelas mãos de Deus, e ele habita, ele nos consagrou pelo véu, pelo sangue de Cristo, nos limpou e faz habitação em nós. Então nós vimos armas forjadas contra nós. Mas Paulo diz, ela não prosperará. Aí está. Ela não está mais prosperando, porque muitos de vocês estão conhecendo a verdade. Eu sei que é duro, você fica assustado. Eu falei, esse pastor é louco. O que ele está dizendo? Que não há pecado, que não há diabo, que não precisa de eu abençoar mais ninguém, que eu já sou abençoado com todas as bênçãos. Que loucura é essa? Que pregação é essa? Olha, toda arma forjada contra ti não prosperará. E nós estamos aqui para determinar isso, trazendo, explicando a palavra de Deus na íntegra, para que você desperte e viva Cristo. É como Paulo diz, desperta tu que dormes, sai de entre os mortos, porque Cristo te iluminará. Muitas vezes usava isso para quem está no mundo. Não. É para quem está nesse sistema, pensando que está vendo Deus, que Deus está abençoando, que Deus está fazendo isso, isso, isso. Isso é arma forjada, isso é algo forjado, algo adulterado, não é dessa forma. Hoje nós temos a palavra de Deus que é rica, que é viva e eficaz, e ela nos dá essa condição de falar essa verdade para você manusear bem a espada do Espírito. Quando ele diz, olha, expulsa o demônio, você diz, não, eu tenho a espada do Espírito, que diz que lá em Hebreus 2,14, Jesus destruiu ele na cruz do Calvário.
Ah, então vamos pedir perdão pelos pecados. Não, não há pecado, porque Jesus, ao derramar o sangue dele na cruz, nos limpou de todo o pecado e nos perdoou de todo o pecado. Então nós estamos livres disso também. Então você maneja bem, as armas do Espírito estão com você. Assim é, abençoado. Então eu digo para você, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma. Fique crente disso. Você é um abençoado com todas as bênçãos. E digo que a palavra de Deus é viva no seu coração e ela vai determinar um futuro glorioso para ti, que é a transformação do nosso corpo. Abba, Pai, para um corpo imortal, incorruptível, e estaremos para sempre com o Senhor aqui na terra, que vai sofrer também um câmbio, porque a palavra diz que os mansos herdarão a terra e nela habitarão para sempre, é o nosso lugar. Assim é, abençoado? Deixo com você essas palavras, medita nisso, pense nisso, ouve uma vez, duas vezes, consulta, conversa com o Espírito que está com você, não é com outras pessoas. O Espírito, ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Assim é? Deixo essa palavra contigo e digo, você é um mais que vencedor, um completo, um perfeito, predestinado. O Senhor é por ti, porque Ele habita no nosso espírito, na nossa mente. Estamos sendo reeducados para uma confissão honesta e verdadeira, para que o nome dele seja glorificado. Assim é? Até já!